Eu queria dizer para vocês o seguinte: eu tinha aqui vários tópicos para falar sobre o Maranhão, que é um estado rico do ponto de vista de recursos naturais, de localização, que é muito importante, e de gente boa. Então, o Maranhão, por culpa, sinceramente, da maioria das suas administrações, não foi para frente como poderia ter ido. Né? Como dizia o Roberto Rocha, funcionou até um Robin Hood às avessas. É um estado que exporta ferro, minério de ferro, que exporta alumínio, que exporta soja, e não fica nada aqui. Tá certo? Não fica, porque desenvolvimento não é só mandar para fora. Desenvolvimento é manufaturar, é industrializar, é aproveitar, tá certo? É gerar outros empregos. Desenvolvimento é emprego. Não é emprego. Tem muitos problemas aqui de investimentos. A maioria dos investimentos federais anunciados, Pedro, queria dizer para você saber, não estou querendo criar nenhum constrangimento político eleitoral, mas a maioria dos investimentos anunciados não saíram do papel. Não saíram do papel. Fala de uma refinaria de 40 bilhões. Cadê a refinaria? Pode começar a fazer uma terraplanada, mas cadê? A mesma coisa tem no Ceará, a mesma coisa em Pernambuco. Para onde vai tanta refinaria? Saneamento daquilo que é tão fundamental. Eu, quando fui ministro, nós tivemos um programa Alvorada de Saneamento. A Rosiana era governadora. E nós escolhemos os municípios pelo Índice de Desenvolvimento Humano. Não teve escolha política. Mas nós demos para os políticos anunciarem. Nós investimos nos 240 milhões no Ministério da Saúde, a fundo perdido nos lugares mais pobres. Saneamento, se investiu 13, 14, 15% do previsto em saneamento. Na área social, se investiu uns 13%. De cada 6, 7 reais, em geral, se investiu um nessas áreas todas. Né? Inclusive esse programa que está chamando, como é que chama? ANIL? Rio, eu achei que era bairro. Rio ANIL, né? Palafitas, andando, está parado, está sendo parado. Né? Quer dizer, essas coisas não podem ser. O investimento público no Maranhão caiu muito. Né? O investimento social, o investimento na infraestrutura. E o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: pode anotar, isso não é promessa, eu não faço promessa, não é nem sequer um compromisso, é um anúncio. Eu vou governar o Maranhão como cidadão de São Luís. Para mim é uma questão de honra. Como eu disse outro dia, o Teotônio Vilela, Alagoas, que é outro estado que tem indicadores sociais que não são nada bons. Eu disse a ele: Theo, Alagoas e Maranhão, nós vamos recuperar o atraso, porque eu vou me dedicar diretamente a isso. Puxa vida, os dois estados somados têm 9 milhões de habitantes, muitos recursos. Por que essa história? Por que não trabalhar direito? Sabe por que? Então, eu acho mais fácil. Sabe, quando eu era no começo, quando eu comecei a estudar economia, para me manter, isso eu já fazia desde adolescente. Eu dava aula de matemática. Quando eu fui fazer um curso da CEPAL, eu encontrei até alguém aqui. Cadê? Alguém que estava aí fora, que estudou também no Chile, no curso de 1 ano. Eu dei aula para os meus colegas de matemática. Eu não tinha estudado economia, mas eu dei matemática para economistas. Peguei 2 ou 3 livros, estudei, era fácil, e dei aula para eles. Na primeira aula, eu disse o seguinte: para aprender álgebra, precisa ser preguiçoso. Quem não for preguiçoso, não aprende álgebra. Bom, claro, porque quem é preguiçoso, presta atenção, para não fazer de novo. Tá certo? Claro, presta atenção. Quando muda de membro, tem que mudar o sinal. Esquecer isso não pode. Tá certo? Quando vai fazer uma proporção, pode intercambiar os membros em diagonal. É só saber disso, aí não vai errar, tem que ser preguiçoso. Na vida não é um problema de preguiça, é de utilizar melhor o tempo. Vamos fazer direito, é mais fácil
fazer direito do que não fazer ou ficar arrastando. Tá certo? E a política tem que ser um jogo de soma positiva. O Lula é testemunha, ele não vai dizer agora na época de eleição, de como eu, como governador ou como prefeito, sempre o procurei para propor soluções para o Brasil, para remover dificuldades. Eu procurei em 2007, falei, presidente, saneamento no Brasil, o governo duplicou os impostos sobre saneamento. Você acredita? Hoje arrecada 2 bi de impostos sobre saneamento que deviam ficar para ser investidos em saneamento, não voltar depois para o empréstimo da Caixa, etc. Acabaram não fazendo, mas eu não ganhava nada com isso. Tá certo? Essa empresa de São Paulo, mas é uma empresa forte, né? Isso é para beneficiar o Brasil. Se ele fizesse, ele iria faturar. Eu nunca liguei para isso, porque a gente tem que trabalhar para as pessoas. Olha, vou dizer uma coisa, eu sei que isso não é comum no Brasil, eu não quero contar vantagem. Na prefeitura da capital, eu governei com minoria na Câmara. Por quê? Porque eu não nomeei ninguém em direção de empresas ou direção de secretarias, nada. No governo do Estado, eu governei com maioria na Assembleia Legislativa, mas nenhum partido, nenhum grupo de deputados indicou diretor de nenhuma empresa, nem secretaria, nem nada. Não é que eu não ponho político, só que eu escolho. Eu sou o responsável. Responde a mim. Não precisa, daí por autoridade. Agora, nunca persegui, olha, nem o PSOL, que são 4 radicais, não sei se tem PSOL aqui, mas de São Paulo, uma coisa assim que vocês não imaginam, né? Pois bem, os deputados atendidos da mesma maneira que um deputado do PSDB, do DEM, do PPS, né, do PTB, que são todos nossos aliados, todo mundo igual. Porque deputado tem o seguinte, ele quer para ele, mas ele não quer ter menos do que o vizinho. Se der para o vizinho e não der para ele, ele vira uma bomba incendiária. Então tem que saber tratar todo mundo com respeito da mesma maneira. E é com respeito e da mesma maneira que, se Deus quiser, nós vamos governar o Brasil. Eu vou ter sempre ostentando, vou estar sempre ostentando com orgulho esse título de cidadão da capital do Maranhão, e vou trabalhar com o Maranhão como se fosse o meu estado, e se Deus quiser, com grandes parceiros. Eu não tiro ninguém, mas sem dúvida, ter parceiros bons ajuda a gente a fazer mais depressa. Muito obrigado.